Estamos ao vivo, Esdras? Bom dia, gente. Fazia 2 semanas que eu não gravava podcast. Bom dia. Hoje, dia 26 de janeiro, a gente tá ao vivo aqui no estúdio da Embix. Demos uma fugida, a gente tá com uma programação, gente, essa semana aqui de uma imersão Líderes do Futuro acontecendo. A Antonella, que é convidada de hoje nossa do podcast, ela veio aqui a Ponta Grossa, deu uma palestra já às 9 horas e a gente aproveitou a agenda para gravar um podcast com ela hoje, que eu confesso para vocês que está imperdível. A gente teve o evento ano passado da Embix, o Embix Experience, e depois a gente conversou com bastante gente, Antonella, de como foi e tal. E uma das reclamações que a gente mais escutou foi do pessoal que perdeu a tua palestra. Sabia disso? Não. É verdade, juro. Muita gente gostou. Aí, putz, acho que foi meio na hora do almoço, né? Foi bem perto. Foi bem na hora do almoço, deu uma atrasadinha e tal. E aí o pessoal, uns saíram tal, almoçar, e daí falaram. Daí eu tava saindo do almoço, veio um pessoal das empresas clientes nossas falaram assim: nossa, que palestra! Deu, qual? Da Antonella. Foi muito boa. Delas, o restante do pessoal, sério, perdemos, tal. Daí todo mundo ficou querendo. Então hoje tem a oportunidade aqui de escutar um pouquinho a Antonella, que tá com a gente, a gente já vai. Eu falei que eu tô emotiva hoje, vou chorar. Não tem problema, né? Dá pra chorar, não tem problema. É isso aí. Roda a vinheta pra nós aí, Esdras. Tem uma continha. Boa. Voltou. Boa. Antonella Sátiro, então a gente tá. Hoje de manhã pude conhecê-la melhor, escutando um pouquinho, né, da tua apresentação aqui na imersão. E, bom, super repertório, né, de vida aí que você pôde compartilhar. Passou por multinacional, vários países, escritora de livros, empreendedora, gestora, mentora, enfim. Conta pra gente um pouquinho aí, Antonella, de como que tem sido tua vida aí ultimamente. Bom, eu digo que a minha vida mudou, assim, de cabeça para baixo, a partir do momento que eu tomei uma grande decisão, né? Eu trabalhei, como você comentou, né, muitos anos em multinacional, trabalhei 13 anos na ExxonMobil, que foi uma grande escola para mim. 13? 13 anos. E eu achava que eu ia me aposentar lá. Né? Eu entrei na empresa assim e amava trabalhar lá, meus melhores amigos estavam lá e fui desenvolvendo uma carreira em várias áreas diferentes. Isso é uma coisa muito legal que a empresa traz e eu vejo que as empresas que trazem isso fazem realmente a diferença na vida profissional das pessoas. Então eu comecei trabalhando com atendimento ao cliente, fui para contas a receber, depois trabalhei com processos, projetos, depois fui para a área de inovação, então liderei a área de inovação no Brasil. E depois fui para a área de tecnologia. E na área de tecnologia eu tive meu primeiro cargo de liderança formal. E foi muito legal, porque eu me descobri despertando melhor nas pessoas. Questionando as pessoas, dando feedbacks, fazendo planos para essas pessoas crescerem, se desenvolverem, atingirem seus objetivos. E eu vi as pessoas sucedendo e vi as pessoas se transformando. E eu comecei a me perguntar: nossa, mas por que umas pessoas se transformam mais que outras? Por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Né? Quais são os fatores intrínsecos dessa motivação? O que move o ser humano? Chegou a alguma conclusão disso? Nossa, muitas. Tem muitas, assim. Né? Você tem a teoria da motivação, que você tem lá pessoas que são motivadas por status, pessoas motivadas por poder, pessoas motivadas por maestria, pessoas motivadas por liberdade. E aí você tem uma lista. E para mim... O segredo é identificar o que motiva. Exato. Porque é aquela coisa... Como que você acaba conseguindo identificar, assim, dentro de uma pessoa? Muita conversa? Uma série de ferramentas. Então, conversas, perguntas poderosas, mentoria, coaching. Você vai combinando diferentes estratégias para entender, porque às vezes o que a pessoa acha que motiva ela não é o que a motiva. Né? E uma coisa que eu vejo muito nas empresas é que às vezes as pessoas são motivadas pela raiva, pelo ódio. Né? A gente pode ser motivado pelo amor, pela gratidão, pelo reconhecimento, mas também tem pessoas que se motivam com o chicotinho, porque elas aprenderam a ser motivadas assim.
Mas não quer dizer que elas precisam seguir nesse ritmo. E nesse caso, por exemplo, dela ser motivada, por exemplo, por um viés negativo, vamos falar assim, dela sofrer isso ou dela promover isso, por exemplo? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, né? Porque a gente tende a reproduzir os comportamentos que a gente aprende na nossa infância, né? Com os nossos cuidadores, com os nossos pais, com as experiências que a gente tem. Então, uma coisa que eu falo muito que acontece dentro das empresas é que eu, como líder, eu posso ser o melhor líder do mundo, né? Se eu fui bem ensinada e se eu estou aberta, né, a aprender, a me transformar, a evoluir constantemente, eu vou estar sempre olhando para aquilo que eu quero ser de bom. Mas e as pessoas que às vezes propagam o mal ou que são tóxicas? Elas fazem aquilo porque elas querem? Não. Difícil, é muito difícil. Ninguém acorda assim e fala, hoje eu vou fazer a vida das pessoas no inferno. Né? Ninguém fala isso. Não, hoje eu vou, a não ser que seja um psicopata. Sim. E aí tenha realmente alguma questão cerebral, né, cognitiva relacionada a isso. Sim. É o que o Dale Carnegie fala naquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Trabalho. Adoro esse exemplo, que ele dá o exemplo do serial killer. Né, que ele fala que ele foi estudar a cabeça dos serial killers e ele dá um exemplo de um case que o serial killer matou várias pessoas, foi preso e daí a mídia foi perguntar para ele se ele estava feliz que ele estava preso. Ele falou, claro, agora todo mundo conhece o meu trabalho. Então, tipo, qual que era a motivação dele? A fama, o sucesso. Mas ser reconhecido pelos motivos errados. Sim. Não pelos motivos normais que a gente acredita e que a gente quer construir na sociedade. Né? A ética, o respeito, a compaixão, a empatia. Ele não estava olhando para esses valores e princípios. Ele estava olhando para outros valores e princípios dentro da cadeia dele. Né? Então, é muito interessante porque a partir do momento que eu comecei a me questionar tudo isso, eu comecei a querer pesquisar em outros países. Né? O que as pessoas estavam fazendo em relação a isso, como que as pessoas estavam liderando, o que elas traziam para a mesa em termos de educação, né? Porque a educação transforma vidas. E foi aí que a gente começou a Humans, né? O Humans Skills Manifesto, pesquisando como um grupo de estudos o que estava sendo feito no mundo. Uhum. E depois de alguns anos trabalhando dentro... Mas ele surgiu como um grupo de estudo. Hoje é um negócio. Sim, ano passado a gente transformou... Ele começou em 2020, certo. Um mês antes da pandemia. Uhum. E aí, ano passado a gente decidiu transformar em negócio, porque muitas empresas começaram a perguntar, né? Eu quero que vocês vão fazer uma palestra, eu quero que vocês vão fazer um workshop, eu quero que vocês desenvolvam as minhas lideranças, ou meu próprio negócios, ou empreendedores. E aí a gente começou a receber esses convites. E a gente falou, cara, vamos montar um negócio. Uhum. Então, eu e minha sócia, Karen Rebelo, a gente montou a empresa e estamos aí firmes e fortes, muito felizes, começando um novo ano, com um time maior, começando com força total aí 2024. Legal, cinto apertado e para cima. Você comentou assim que teve um momento que tua vida acabou mudando, né? Uhum. Qual que foi esse momento pontualmente? Foi essa transição de uma saída de multinacional? Então, o que aconteceu? Né? Quando eu estava na Exxon, eu comecei, nessa época que eu te falei, que eu me tornei líder formal, eu comecei a implementar programas de coaching dentro da empresa para as lideranças. Então, fui estudar muito sobre isso. E as pessoas começaram a falar, você é muito boa nisso. Né? Teus olhos brilham quando você fala, você gosta e é reconhecida, é nisso que a gente acaba tendo que potencializar, né? Isso, e as pessoas, assim, alguns mentorados estavam conseguindo novas posições, estavam ganhando mais, estavam tendo resultados palpáveis, né? Porque, assim, sempre quando alguém me dizia, essa pessoa aqui já está há muitos anos com uma performance baixa, né? Essa pessoa não está indo bem. Eu falava, deixa eu conversar com ela, deixa eu entender o que está acontecendo. Né? É aquela coisa que às vezes as pessoas falam no futebol, não se investe em time perdedor, né? Ou você não troca o time, né, que tá ganhando. Depende. Porque talvez nunca ninguém tenha dado a atenção que aquela pessoa merecia, tenha conversado com ela da maneira que precisava e tenha ouvido ela de verdade. Por que as pessoas mudam, se transformam, mudam comportamentos, né? Quando eu falo que numa experiência antemorte, que você vê a morte na tua frente, você fala, cara, preciso mudar minha vida, né? Ou pelo amor.
Mas a gente não tende a cultivar o amor e o afeto dentro das organizações, porque geralmente são ambientes muito competitivos. Sim. Né? Então, eu acredito no amor dentro das organizações, no afeto, na empatia, olhar no olho, entender quem é você, né? E por que você veio aqui nesse mundo? Por que você trabalha todos os dias? Claro, todo mundo, né, visa reconhecimento financeiro, tudo bem. Mas no fim do dia, você quer ser reconhecido por algo. Porque todos nós somos seres humanos únicos. E se a gente descobre essa essência única, se a gente descobre pelo que você é muito bom, a tua vida muda. Muda. O autoconhecimento acho que é uma... eu, particularmente, demorei... eu tô com 34, eu demorei 33 anos para trabalhar isso. Ano passado, trabalhei em terapia e tal, e pude buscar quais são meus valores. E tinha dificuldade, assim, de... Putz, o que é importante para você? Né? Então, coisas simples assim, do tipo, tempo de qualidade. Não, se é alguma coisa que estou fazendo que não estou vendo valor, aquilo me gera ansiedade. Então, tem que priorizar tempo de qualidade, seja de trabalho, de família, de lazer. E aí isso começa a facilitar muita coisa, né? E outra coisa é a comunicação, né? Você estava falando assim, chegar, às vezes a pessoa nunca escutou, né? Mas a pessoa às vezes não tem uma abertura, né? Ela, puxa, eu vou chegar e vou falar da minha expectativa. Cara, não estou feliz aqui com o que eu estou fazendo, mas também, por outro lado, talvez o que você gostaria de fazer, a gente não, pensando em empresa, às vezes você não consegue também entregar aquilo Exato. dentro de um determinado negócio. Então, puxa, como que a gente consegue balancear? Eu acho que o diálogo acaba sendo a maior causa de término de relacionamento, né? De todos os tipos de relacionamento, de amizade, de casamento, de namoro e de relações empresariais também. Né? Então, assim, ter a liberdade de poder falar e, sobretudo, escutar, entender e dialogar de uma maneira construtiva, eu acho que facilita, verdadeira, né? Genuína. E sem amarra, né? Sem aquela... conversou, tá? Talvez uma conversa mais pesada. Sem preciosismo, sem ego. Né? Eu sempre digo assim, o ego é uma das coisas que mais atrapalha. Né? Mas todo mundo tem ego. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem ego. Mas a gente pode identificar os momentos que ele acontece. Né? E aí vai muito da gente olhar pra gente mesmo e perceber. Né? Eu até estava falando com outra pessoa que trabalha aqui na Embix. Com o Vitor. Com o Vitor, antes da gente entrar, e a gente estava falando exatamente disso, né? Sobre todos nós sentimos amor, alegria, gratidão, né? Todas as frequências hertz mais positivas do mundo, mas todos nós também sentimos raiva, inveja, ciúmes. E por que acontece o conflito na comunicação? Geralmente por emoções que não foram bem identificadas. Então, às vezes, dentro de uma própria empresa, por que um líder inconscientemente compete com o outro? Porque querem estar um acima do outro. Mas eles não percebem que, se eles unirem forças, ambos podem crescer juntos. E não é sobre ser melhor ou não que o outro. Esse não é o bem coletivo, aí você está olhando para o individual, aí entra no ego. Mas é sobre como todos podem ser melhores e como todos podem trazer uma melhor realidade para dentro da empresa. Isso só acontece se todo mundo se ajuda e se potencializa, que aí é a parte mais difícil. Mas geralmente quando a pessoa está vivendo no ego, ela vai olhar para os interesses próprios dela, que é o que a gente fala em inglês, as hidden agendas. Né? Então, às vezes tem pessoas que entram numa reunião e elas já estão de caso pensado, o que elas querem que aconteça naquela reunião, e elas direcionam a negociação e a conversa para que chegue naquele ponto que elas queriam. Então, isso é o ego. Agora, quando eu estou disposto a ouvir todo mundo, a entender quais são todas as possibilidades na mesa e discutir de verdade qual possibilidade é a melhor, com seus prós e seus contras, é aí que eu tenho soluções realmente genuínas, verdadeiras, inovadoras. Né? A gente fala isso muito na inovação. Sim. É a mesma coisa, né? A gente escutou bastante, né, de ter um ambiente... que seja saudável, né, no sentido emocional, né, emocionalmente saudável, que ele possa ser um espaço que você tenha essa liberdade para poder falar.
Mas na prática também, por outro lado, a gente sabe que tem momentos que as decisões precisam ser tomadas e, enfim, que avança. Tem que... Acaba tendo um equilíbrio aí, talvez da liderança, até saber qual que é o momento de escutar e ver todas as possibilidades, que é o momento que o líder com a sua autonomia exerce a autonomia e de maneira para as coisas fluírem também, né? Hoje não, ontem a gente teve uma palestra do Fernando Canais, que é um nômade digital, e ele provocou ali os jovens que estão aqui, né? O tema nosso aqui do podcast Liderança Futura, né? Ele falou assim, gente, vou fazer um simples exercício. Tô aqui, o pessoal me apresentou, trabalho com marketing digital, sou um nômade digital. Estou falando de nomadismo digital. Essa é a minha bio. Qual que é a tua bio na hora que você, daqui 5, daqui 10 anos, for fazer uma palestra? O que você quer que eles te apresentem? Qual que é a bio da Antonella hoje? O que diante de todas as experiências aí que você tem vivido, o que mais te motiva a falar como bio tua? Na minha vida pessoal, ser uma amante da vida, das pessoas, das artes, das perspectivas, das culturas, dos países, do mundo, das religiões, né? Sou uma pessoa apaixonada pela vida, não é à toa que meu primeiro livro se chama Todas as Emoções deste Mundo, né? Um despertar... Esse que estava na apresentação. Um despertar para o autoconhecimento no caminho de Santiago, porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu sou muito intensa. O TDAH me faz ser uma pessoa muito intensa, eu sou... sinto muitas emoções à flor da pele, então gosto de viver, né? Gosto de sentir a vida pulsando. Sim. Quando eu não sinto a vida pulsando em mim, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada? O que está acontecendo comigo? Né? Eu não quero ser uma pessoa mais ou menos, eu quero ser uma pessoa que vive, né? Então, intensa. Na minha vida, então, na minha bio pessoal, acho que é isso. E na minha bio profissional, hoje eu me vejo muito como uma pessoa que desenvolve pessoas, negócios, corporações, né? Que está sempre inovando, olhando para o ser humano, aliando a tecnologia, aliando a diversas ferramentas, como cada pessoa pode ser melhor, como cada organização pode ser melhor. E daí, a partir disso, né, eu uso várias ferramentas que eu tenho, conhecimentos, viagens, técnicas que eu aprendi fora, para capacitar as pessoas que estão aqui e deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei. Legal. Né? Esse é o mínimo, né? É o mínimo. Pô, se não for para fazer isso, nem me chama. Ontem eu falei assim, né? A gente tem isso, até aprendi com o meu orientador do doutorado, falou assim, a gente tem 3 opções ao chegar em qualquer lugar. Isso vale para um banheiro ou para uma empresa. Você pode deixar igual você encontrou, pior que você encontrou ou melhor que você encontrou. Nossa, adorei. Então, você entra num banheiro, tem uns respingados no espelho, né? Ao enxugar a mão, você pode pegar o papel ali, dar uma enxugadinha e jogar fora. Você sai dali entregando, deixando melhor, né? E aí, se você usa esse propósito para tudo na vida, as coisas tendem a ser muito melhor, né? Com certeza. Isso me lembra um experimento que eu fiz uns tempos atrás no meu condomínio. Né? Esses dias eu moro num prédio, né? O prédio tem 4 andares, então não tem elevador, ele é de escada. E aí eu vi uma sujeirinha assim no chão, um pedaço, acho que era de papel, assim, meio rasgado, que estava ali do lado da escada. Quando você vai subir, todo mundo que passa por ali vê aquele papel. E eu pensei comigo, nossa, isso aqui deve estar aqui faz quanto tempo, né? E eu fiz o experimento de deixar aquele papel ali para ver quanto tempo ele ia perdurar. Ele perdurou dias. Até a pessoa que passa para fazer a limpeza, passa lá para limpar. Aí que eu vi que o papel não estava mais. Aí eu fiquei me perguntando assim, gente, às vezes as coisas estão na frente das pessoas, a gente tropeça, e me incluo nisso, tá? Né? Me incluo nisso, às vezes a gente tropeça em algumas coisas e a gente não vê que pode melhorar. Sim. E não é só o papel do chão, né? Essa é só uma analogia. Sim, né? Mas nós assim, não estamos falando do papel do chão. Na vida, na vida pessoal tem inúmeras situações como essa. Na vida profissional, várias outras. Né? Legal. Tem uma pergunta aqui no chat de como melhorar a forma de abordar as pessoas na hora de dar um feedback, no caso de liderança, ou até conversar sobre alguma atitude que nos desagrada no ambiente de trabalho. Bom,
eu sempre falo para a gente pensar, usar a ferramenta dos 5 Ws das Hs. Uhum. O quê, por quê, como, quando, quem, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu sempre dou conselhos estratégicos, não gosto da palavra dica, né? Uhum. Eu falo conselhos Conselho. estratégicos. Nunca dê feedback para alguém sexta, porque às vezes pode, dependendo do tipo de feedback, pode estragar o fim de semana da pessoa. Sim. Né? Então, o timing. Qual timing você vai dar? Né? Geralmente tem que ser perto do ocorrido, né? O que aconteceu. Tem vários estudiosos que falam de diferentes formas de dar feedback. E isso você pode encontrar na internet, pode até encontrar no chat GPT, né? Como dar um feedback para uma pessoa que agiu de determinada forma. O chat hoje ele te traz isso. Uhum. Mas o que eu vejo que como ser humano a gente pode agregar? E que eu gosto muito de fazer. Porque aí você quebra muitas barreiras pessoais, porque às vezes você vai dar um feedback pronto, a pessoa vai para o ego, ela entra na defensiva e ela para de te escutar. Sim. Né? Não dá para generalizar, cada pessoa é uma pessoa, mas na minha experiência eu vejo que isso acontece com muita frequência, a não ser que a pessoa seja muito aberta e seja treinada para isso. Mas uma maneira que eu gosto de dar feedback é, por exemplo, uma pessoa teve uma atitude X durante uma reunião, levantou a voz para uma pessoa, não foi uma atitude legal, foi um desrespeito. Certo. Né? Dentro da empresa, um dos valores e princípios é respeito, então a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento. Então, o que eu vejo que funciona muito bem? E dar o feedback para a pessoa e perguntar. Nessa situação, dessa reunião XYZ, como você percebe que você se comportou? Cara, 95% das vezes a pessoa já vai chegar e já vai te dizer: ai, pois é, eu não me comportei tão bem, eu sei que eu errei. Ela sabe, no final do dia. Ela sabe, mas você não gerou nenhum gatilho nela. Uhum. Na verdade, você desconstruiu. Quando a gente desconstrói, você tira toda a armadura da pessoa. Tirar a armadura é tirar o ego. A pessoa geralmente já vai te falar. Uhum. Porque ninguém é bobo, né? As pessoas são conscientes. Então, trate adultos como adultos. E aí a pessoa desconstruindo, ela te falando, aí você já consegue ter uma conversa mais genuína, mais transparente, mais honesta, que é isso que deveria acontecer em todas as organizações. Esse é o suprassumo, é o nirvana, né, do desenvolvimento humano que a gente espera dentro das organizações. E aí você vai falar com essa pessoa sobre o plano de ação. Então, baseado em tudo isso que você percebeu, né, nesse comportamento, que não é um comportamento adequado para a empresa, não é um comportamento que a gente quer ver no time. O que você pretende fazer daqui para frente? Como você quer mudar? Né? Aí você traz a pessoa para ação. Exato. E até voltando na questão de comunicação, né? Poder dar chance para a pessoa, né? Isso. Porque senão, se assim, de repente faz um feedback, ó, aconteceu tal situação, assim, vamos pensar, né? Eu acho que a maioria, às vezes não, talvez nem chegue num feedback de desconstrução, né? Ele às vezes já vai no modelo tradicional de, olha, aconteceu tal coisa, eu não achei que foi legal, barará, a pessoa vai para defensiva, aquela situação tradicional. E termina nisso. Então, assim, daí se fala uma vez, daí se fala outra vez. Né? E aí, daqui a pouco, putz, não dá mais, já falei 3 vezes, não tem jeito. A pessoa vai ter que sair do time aqui, trocar de área, ser demitido, enfim. Mas você não deu a oportunidade também da que a pessoa possa perceber e alinhar essas expectativas para poder ter uma melhora, né? Efetivamente. Eu, particularmente, sim, eu gosto de, quando a gente fala com o time e tudo, de alinhamento de expectativas, né, do que espera das partes, mas sobretudo de poder ter esse tempo de trabalhar e se desenvolver para corrigir ou a gente alinhar uma conduta ou considerando um dinamismo de ajustar, né, ou até de aprender alguma coisa que a gente nunca fez. Então tem muito desafio, olha, como que a gente abordou? Puta, dessa vez não foi tão legal, mas pode ser por aqui e tal. E de poder ir construindo, que aí isso acaba tendo, a gente acaba não tendo tantas surpresas, né, assim, né, ou tanta insegurança, instabilidade, as pessoas acabam elas mesmo percebendo que estão entregando, que não estão entregando, enfim, né.
Exato, a gente tem que gerar essa consciência, né? Porque às vezes todos nós temos um nível de consciência, né? Você hoje tem uma teoria de níveis de consciência que te ensina isso, qual cor e níveis você está. E é uma das coisas também que a gente ensina na Humans, né? Na nossa jornada de líderes do futuro, que é justamente você perceber em qual momento você está. Isso para os dois lados, tanto para o colaborador quanto para o líder. Então, assim, só porque você também teve uma conversa com essa pessoa, não quer dizer que nas outras vezes ela vai ser perfeita. Sim. Ou ela vai se ligar na hora. Porque vai depender do nível de consciência que ela está. E aí, o que um bom líder faz? Que dá muito trabalho, mas que é muito legal se você realmente quer acelerar a carreira das pessoas. Você pode pensar em diferentes abordagens, né? Você pode, às vezes, num segundo feedback, mostrar um filme de uma pessoa tendo um comportamento parecido e perguntar o que a pessoa percebeu. Eu fazia muito teatralização nas one-on-ones com os colaboradores. Às vezes um liderado falava para mim que queria aprender tal coisa, que queria aprender a se comunicar melhor. Eu falava, então vamos treinar. Eu sou sua audiência, você vai apresentar para mim e aí a gente vai interagir, eu vou te dar feedback, porque a gente aprende muito na prática. Sim. Então, só o feedback, ele fornece um caminho. Mas aí a pessoa tem que ir até a outra metade do caminho. Né? Conectar os pontos, né? Conectar os pontos e querer fazer essa transformação. E transformação de habilidade humana depende muito da pessoa. Eu posso te dar as melhores ferramentas. Você pode estudar em Harvard, você vai ter acesso aos melhores professores. Mas o que você faz com isso? Né? É muito do ser e o parecer, né? Que isso. A gente estava falando hoje pela manhã, né? Tem o discurso e tem a prática, né? Então, e interessante isso, né? Porque até eu lembro, eu escutei, né, a frase que na verdade, vem da história de Roma lá, do Júlio César, acho que é a segunda esposa dele lá, né? Que do ser e parecer, né? Não basta ser correto, é preciso parecer correto. Né? E aí, isso está muito atrelado ao nosso dia a dia do discurso da prática, do exemplo, né, do que o exemplo arrasta, que é melhor ver você fazendo do que escutar você falar sobre determinada ação. Né? E você falou agora um pouco dessa jornada do Líderes do Futuro como um programa da Human, né? Isso até você fez o sorteio hoje aqui para o pessoal. Vai abrir uma turma em abril, é isso? Como que funciona em março? Dia 26 de março, a gente online. É online. Como que funciona esse programa? Você falou assim que tem para liderança e tem para equipes, isso. Como que é? Então, a gente atende tanto o B2C quanto o B2B. Então, a gente tem programas customizados na parte do B2C e B2B. E a jornada de líderes do futuro foi a partir das pesquisas internacionais que a gente fez em 2020 para ver o que estava acontecendo no mundo, nesse mundo antes da pandemia, durante e depois da pandemia. Então, o que a gente percebeu? O ser humano... O pessoal não está preocupado só com o trabalho remoto pós-pandemia, né? Exato. E a gente percebeu que, assim, as pessoas, os seres humanos estão perdendo muito a sua essência. O engajamento, o respeito, a motivação... Né? E a gente queria resgatar isso de alguma forma. Então, a gente foi pesquisar em vários países, Japão, Suécia, Finlândia, Austrália, Fórum Econômico Mundial. A gente foi pesquisar como um todo o que estava sendo feito em outros países. E o que a gente descobriu? No Japão, as crianças aprendem desde pequenininho, na escola, a ter aulas sobre respeito. Na Finlândia, com 5 anos de idade, as crianças aprendem a identificar fake news, a desenvolver o pensamento analítico, 5 anos de idade. Então, assim, cara, a gente ficou chocado. Cara, olha que massa tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente tem que sair da nossa bolha. E a gente precisa entender que isso já faz uma criança ser muito mais analítica, estratégica e focada na sua própria vida e nos seus objetivos. Além disso, ser sensacional em termos pessoais, porque a pessoa vai ter uma vida, quer dizer, a chance dela ter uma vida mais realizada, mais próspera e abundante é muito grande. E a chance dela se encontrar na carreira e construir uma carreira sólida, né, vai ser muito maior. Então, como que a gente traz isso?
A gente traz aulas sobre autoconhecimento, a gente fala sobre conflitos geracionais através da antroposofia. Então, tem muito de teoria, filosofia, mas também muita prática. A gente tem aula só sobre segredo, ego e interesse dentro das organizações, como olhar para isso. E quanto tempo dura o programa daí? É um programa de 9 semanas, uma aula por semana, sempre das 7 às 21 horas, a partir do dia 26/3, ao vivo, e fica gravado também. Ah, que legal. E é um curso assim que as pessoas saem realmente transformadas. Todos os professores são doutores, executivos, pessoas de startups. Então, é um mix docente que mistura muito teoria e prática. E a gente tem uma metodologia de construção e desconstrução do ser. Então, a gente realmente faz a pessoa se olhar, tirar a poeira debaixo do tapete, colocar para cima e falar, beleza, agora eu vou varrer. Agora eu vou varrer, agora eu vou transformar, agora eu vou limpar minha casa mental, né, minha casa física, espiritual. Porque o que faz a gente ser um bom líder? É o paradigma do líder completo que o Franklin Covey traz. Mental, espiritual e físico. Se essas 3 áreas não estão conectadas, dificilmente você vai ser um bom líder. E a gente vê, né, assim, em geral, as lideranças com atividade de rotina física, você pega, pô, a pessoa tem o dia cheio, tal, trabalha, mas ela acorda às 5, 6 da manhã, tem uma rotina, e isso, na verdade, é sobretudo o ser e o parecer, né? Você quer uma equipe disposta e tal. Você precisa dar um exemplo, né? Tipo, a importância de uma atividade física na produtividade, acho que na própria energia do time, né? Na disposição do time para as atividades, acaba sendo um reflexo também, né? Dentro da liderança. Me conta, onde que o pessoal consegue acessar mais informações aqui dessa jornada do curso? Vocês podem acessar tanto o nosso Instagram, que é @Human Skills Manifesto Oficial, ou o nosso LinkedIn, Human Skills Manifesto, que vão estar lá todos os links da jornada, né? Esse é um programa que a gente chama de nível aceleração número 1. Depois a gente tem os masterminds para hackear cultura, sistemas, liderança, que daí é um nível mais acelerado. A gente tem mentorias, Legal. A gente tem programas para empresas, palestra, curso, workshop, team building. Então, a gente trabalha uma ampla gama de temáticas, formatos e tipos, e tudo depende, né, do que você como pessoa ou você como empresa quer alcançar. Legal, bom demais. Então, ela está lançando um terceiro livro. Segundo e terceiro? Eu tive... o primeiro que eu lancei por uma editora, depois eu fiz o relançamento por outra editora. Que é o mesmo do Caminho de Santiago. Que é o de Caminho de Santiago de Compostela. E agora faça um resumo desse livro para mim, que eu estou muito curioso. Você falou que fez o caminho, durante o caminho você trouxe experiências e reportou isso numa jornada de livro. Isso. Eu sempre gostei muito de ler sobre biografias das pessoas, certo. Histórias reais, né, de grandes líderes da humanidade. Porque... Qual que foi que você mais gostou? Tem eu gosto muito da Malala, né? Do livro da Malala. Gosto muito do livro da Michelle Obama, do Nelson Mandela, que ele fala tem um livro de um autor que escreveu sobre ele, que fala do Madiba Mindset. Madiba era a forma carinhosa que o Nelson Mandela era chamado na África. E ele desenvolveu uma teoria de mindset quando ele estava preso na cadeia por mais de 20 anos. Então, é muito legal, porque assim, eu gosto das experiências reais, porque elas mostram quem as pessoas são de verdade. Sim. Não uma imagem do que elas são. Né? Porque o que as pessoas se mostram, se apresentam nas redes sociais é uma coisa, mas quem elas são de verdade é outra. Né? Então, essas experiências inspiram, motivam, engajam a gente, né? Porque às vezes as pessoas olham para os grandes líderes e falam, nossa, para essa pessoa foi fácil chegar aqui. Né? Nas minhas mentorias com lideranças, executivos, as pessoas falam muito assim, para você é fácil fazer tal coisa, é fácil você se comunicar, isso, né? Pra você é fácil, né? E eu falo, tem várias pessoas que falam para mim, nossa, você comunica tão bem, você tem uma linha de raciocínio tão boa. Eu falo, gente, eu tenho TDAH. A minha cabeça aqui dentro é uma loucura. Eu aprendi a treinar o meu cérebro para construir linhas de raciocínio.
Mas isso não foi fácil. Para mim não era fácil falar em público. Né? Eu sempre tive problema com aparência. Eu tive que passar por uma série de treinamentos mentais para superar cada coisa. Então, isso você vê muito, e eu sinto isso mais profundamente, visceralmente, no que é real. E aí, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu quis justamente trazer a minha história, quem eu sou. Né? A Antonella achou que ela ia conseguir andar 40 quilômetros por dia, porque eu sou intensa. E às vezes eu me coloco objetivos que, né, são inatingíveis. E por isso que eu falo tanto disso. Então eu estou sempre aprendendo. Porque daí eu cheguei lá e eu tive que adaptar as minhas expectativas. Você queria andar 40 e andou quanto? No primeiro dia eu andei 37. Só que eu quase morri, porque é justamente a travessia dos Pirineus. E quando você sai da França, Saint-Jean-Pied-de-Port, você atravessa os Pirineus, que são a maior cadeia montanhosa da região, e você chega na Espanha. E eu até consegui no primeiro dia. Só que no segundo eu estava morta. E não foi pelo pé, não foi pelo cansaço, porque eu fazia exercício todos os dias, eu treinava, mas pelas costas. As costas eu não conseguia carregar a mochila por tanto tempo. E eu levei uma mochila um pouquinho pesada, um pouco a mais do que eu deveria, então fui tirando coisas, fui ajustando as expectativas. E tiveram dias que eu andei 30, que eu andei 35, mas aí eu fui adaptando, né? À medida que eu ia sentindo o que o meu corpo estava dizendo. Né? Isso foi em 2014, mais ou menos, 2015. E aí eu quis contar essa história para inspirar as pessoas. Porque assim, quando você vai para o Caminho de Santiago, tipo, são anos de terapia condensado em alguns dias. Eu adoro essas experiências transformadoras, assim, porque você vive tudo muito à flor da pele. E as pessoas que estão lá acabaram de terminar o relacionamento, estão fazendo mudança de carreira, estão trazendo novos propósitos de vida, né? E foi muito especial o caminho para mim, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Eu fui sozinha, né? Então eu conheci pessoas lá, eu fiz bons amigos, a gente fez o caminho juntos. Então foi muito bom, né? E quando a gente passa por experiências assim de vida muito profundas, é muito mais fácil você mudar mindsets. E eu cheguei, me convidaram para fazer um TED Talk para contar essa experiência, e foi minha primeira palestra. Então, sem eu saber, o caminho estava me mudando, estava me transformando, sem nem perceber. E a partir daquele momento, vendo pessoas indo, Tom, eu quero ir, me ajuda a fazer a viagem, o que eu preciso levar, me fala o que eu tenho que comprar. Cara, aquilo tipo me motivou, né, a contar essa história. Tem milhões de pessoas que escrevem sobre o caminho, né? Eu sempre me perguntei, quem sou eu na fila do pão? Por que alguém vai escolher o meu livro para ler? Né? Mas aí com o tempo eu fui percebendo que o importante eram as pessoas que eu tocava, da maneira que eu tocava e na intensidade que eu tocava. A gente se depara com pessoas, com professores que a vida nos traz nos momentos que a gente precisa. Então que esse livro estivesse disponível para quem precisasse, né, ter essa experiência na sua vida. É mais a entrega da qualidade, né? Eu acho que a preocupação pode ter um público menor, mas que consiga entregar com uma intensidade maior. Exatamente. E aí agora, daí você relançou ele? Aí eu relancei ele e agora eu vou lançar o livro dos líderes que curam, né? Que é Lidere como Líder do Futuro, engajando o time, mantendo as pessoas sentindo que são pertencentes. Vou lançar pela Buzz. A gente vai ter o lançamento, o pré-lançamento no evento Agile Trends em São Paulo, que vai acontecer de 4 a 7 de março. Depois a gente vai ter um lançamento em São Paulo, na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, também no dia 7 de março. E depois aqui em Curitiba, dia 13. Aonde em Curitiba? Curitiba vai ser na Livrarias Curitiba, no Shopping Barigui. Legal. Então, tô bem assim empolgada, ainda não vi como é que tá a capa, né? Quero ver como é que vai ficar. É um filho, né? Quanto tempo foi esse projeto para o lançamento do livro agora? Então, é um projeto que foi faseado, né? O livro está pronto aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Que já tá, que você já tinha finalizado? Pronto, que eu já tinha escrito. E aí, durante esse 1 ano e meio, eu estava em busca de um agente literário, em busca de uma editora que tivesse
é condizente com os meus valores e princípios, com aquilo Sim. que eu acredito. E aí tem toda a parte, né, de preparação, revisão de texto. Então, ano passado foi o ano que eu dei a palestra, né, dos líderes que curam, em vários eventos no Brasil. Então, foi uma palestra, é a minha palestra best-seller, já dei para mais de 5.000 pessoas. Legal. E aí, agora só falta o livro, né? Então, para complementar o livro, vai ter também essas palestras. E como que você escreveu o livro? Criou rotina, todo dia dá, Sim. ou foi por inspiração? Sim. Eu sou muito determinada. Tá. Né? Por causa do TDAH, eu também tenho hiperfoco, então eu tenho grandes momentos de hiperfoco. Eu consigo ficar muitas horas trabalhando em alguma coisa só quando eu gosto muito daquela coisa. Tipo, eu não levanto nem para tomar água. Então eu tenho que ter a disciplina de processual. Então, assim, eu tenho meu processo, quantas vezes eu vou tomar água por dia para não esquecer. Sim. Aí eu vou me lembrando. Então, assim, para mim, o que me ajudou muito na minha vida pessoal e profissional foi desenvolver o processo. Porque antes eu procrastinava. E a procrastinação traz sofrimento. Né? Às vezes você deixa para a última hora por N motivos. Sim. Né? Às vezes porque você está com medo, às vezes porque você gosta de fazer em cima da hora, às vezes porque você é viciado da adrenalina da última hora, às vezes porque você não se organiza bem. Então eu comecei a ter processos. E quando eu fui construindo esses meus processos mentais, e por isso que eu adoro falar de habilidades humanas em formato de processo, porque a gente consegue sim desconstruir, eu fui desconstruindo a minha gestão de tempo, a minha organização, né, que são habilidades humanas, e principalmente a minha disciplina e a minha resiliência. Então, quando eu coloquei o objetivo, vou escrever o livro, eu coloquei, em quanto tempo eu quero escrever esse livro? Quantas horas por dia eu vou fazer esse exercício? Né? O que eu quero que as pessoas aprendam? Aí eu fiz todo perguntas, né? Um workshop de design thinking comigo mesma, né? Quem é o meu público? O que eu quero que essas pessoas aprendam? Quem que vai ler esse livro? Então, toda essa pesquisa de público-alvo antes de começar a escrever o livro. E daí, coloquei essa meta, né? De escrever 2 horas por dia. E aí, todo dia eu escrevia. Às vezes, fim de semana, conseguia escrever mais, até ter ele pronto. Né? Fui pesquisar. E durou quanto tempo a escrita? Olha, no começo, acho que uns 2, 3 meses, assim, mais ou menos. Mas aí, sabe como é escritor, né? Daí a editora revisou, me mandou, daí eu resolvi mudar muitas coisas. Porque, assim, quem eu era 1 ano e meio atrás não é quem eu sou hoje. Eu também evoluí. Sim. Né? Eu também evoluí muito, porque eu me dedico a isso. Eu pratico aquilo que eu ensino, né? Se eu falo para as pessoas, estude, faça, né? Vai viver, vai praticar. Eu também pratico. Sim. Então, muita coisa que eu me vi escrevendo naquela época... Já mudou? Algumas coisas foram sendo transformadas. Às vezes não é uma mudança tão significativa, mas eu consigo adicionar insights mais valiosos, Sim. insights mais estratégicos. Eu consigo adicionar cases. Em 1 ano e meio, quantas empresas eu treinei? Quantos líderes eu treinei? Mais de 3.000 pessoas. Então, assim, cada pessoa que a gente vai tendo esse contato são professores que também vão me ensinando. Então, o conhecimento ele está se atualizando constantemente, né? E que bom, né? Que a gente olha para trás e vê, poxa, consigo deixar melhor, sinal de evolução. Sim. Tonela, estamos com o tempo estourado aqui, foi uma delícia conversar, escutar já. Passando, meu Deus, já. Que Boa. rápido, não acredito. Muito bom. Obrigado por ter vindo, sobretudo aqui para a imersão aqui nosso, aqui dos jovens. Aqui a gente está com 27 jovens aqui essa semana de 15 a 21 anos, né? Tem 2 outliers aí, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Passamos a semana inteira com eles aqui, foi... Eu cheio de coisa pra fazer e tal, eu sentava ali, escutava uma pessoa, escutava outra, foi uma delícia essa semana. Só que a gente acaba tendo foco todo no evento, chega sexta-feira, assim, aquela sensação de, ao mesmo tempo, dever cumprido, com cansaço físico, aquela mistura, mas gostoso, né? Evento é isso, né? Evento é isso. Evento é uma loucura. Mas, sobretudo, para acreditar no modelo de educação diferente, de poder trazer coisas que a gente acaba não vendo, não escutando, não tendo acesso àquilo que a gente fala, né? De, putz, naquela época lá, eu com
com 15, 20 anos pudesse ter tido isso e vivenciado isso, né? Um pouco, acho que é esse propósito. E fazer as coisas com propósito, fazer do jeito que a gente quer fazer e pensando em cada detalhe de entrega, sabe? Eu estou bem feliz aí essa semana, bem realizado com esse projeto que a gente idealizou e conseguiu colocar. Porque uma coisa é pensar, né? Outra é fazer e a gente ter a ideia e tal, conseguir executar. Dá muito trabalho, né? E assim, é uma coisa que... E assim, é um produto que é vendido. Então, né, uma coisa é você lançar um projeto e trazer 20 pessoas. Outra é ter pessoas que veem valor e efetivamente estão investindo nisso. Então, a gente tá bem feliz e você ter vindo, eu tenho certeza que enriqueceu e está mudando o futuro ali de muitos deles ali. Muito obrigado. Imagina. A gente, em nome da Imbix, aí agradece. Eu que agradeço poder estar com vocês. É um grande prazer ver o trabalho lindo que vocês têm feito, né? Eu acho que a gente precisa ver mais iniciativas como essa no mundo e poder realmente tocar as pessoas de verdade, né, na alma delas e contribuir com o futuro delas é transformador. Então, poder fazer parte dessa história é um grande prazer. Então, muito obrigada. Parabéns por serem professores, por estarem estimulando os líderes do futuro, porque daqui a alguns anos são essas pessoas, né, que estão aqui hoje, que vão estar nas empresas, que vão estar nas faculdades, que vão estar criando seus próprios negócios, suas startups. Então, suas famílias, né, criando outras crianças para o mundo. É isso aí. Então, fazer isso não tem preço. É isso aí. Parabéns. Legal, obrigado, Antonella. E sexta-feira que vem a gente tá de volta aí, pessoal. Tema da próxima sexta é NRF, a maior feira de varejo do mundo, aconteceu em Nova York. A gente vai estar recebendo aí o Márcio Paulic, CEO das lojas MM, que esteve lá e vai estar contando um pouquinho do que viu, insights, perspectivas, tendências. Bem legal. Beleza? Valeu, um abraço, pessoal. Bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau.